Bom dia, pessoas, tudo bem? Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Enem. Estamos bem próximo da edição de 2023 e eu tive por ideia dividir 4 vídeos para a gente tentar testar os nossos conhecimentos por meio das questões que ocorreram nas edições anteriores. E aí a minha ideia é produzir 4 vídeos. Esse é o primeiro deles, que versa sobre filosofia antiga. Selecionei 10 questões de edições passadas sobre 10 assuntos diferentes a respeito da filosofia antiga. Então, eu vou compartilhar minha tela e iniciar esse empreendimento com vocês, analítico. Só que antes mesmo de entrar nesse processo de resolução de questão, a minha ideia é também analisar um pouco sobre a metodologia que confere a concepção da prova do Enem. Então, eu separei aqui um slide para vocês, vocês devem estar vendo na tela, onde eu quero estabelecer alguns princípios básicos. Primeiro, quem que é esse senhor que está olhando aí para você? O Benjamin Samuel Bloom. Ele é um psicólogo, ele é um pedagogo americano, e ele fez uma série de contribuições no universo da aprendizagem, se dedicando a refletir sobre objetivos inovadores da educação. E entre esses vários trabalhos empreendidos por ele, o que ficou mais conhecido foi a chamada taxonomia de Bloom, que é exatamente essa estrutura que vocês estão vendo aqui. O Bloom, ele imagina que um processo de aprendizado realmente eficiente, ele tem que cumprir essa estrutura piramidal, indo da lembrança até a criação. E uma das críticas que se percebe muito sobre os processos seletivos, sobre os vestibulares, é que a gente acaba por valorizar apenas a lembrança e o entendimento. A gente não pensa no conhecimento como um mecanismo de aplicação, de análise, de síntese e de criação. Então, o Enem ele tem por meta nos elevar em todas essas categorias piramidais, sendo a redação, por exemplo, a concepção mais cristalina de criação. Porque o que se espera numa redação de Enem? Que você tenha uma capacidade propositiva. Então, é mais do que escrever bem, é mais do que ter repertório, é a capacidade de ser propositivo, né? E nenhuma questão do Enem ela é puramente decoreba, entende? Uma pura e simples análise de conceitos ou de ideias. Ela está sempre associada a uma aplicação, a um poder de síntese, de comparação, de análise, né? Por isso eles seguem essa metodologia. Um outro ponto importante diz respeito a algo que já é um lugar comum, mas cabe a nós analisar. É possível que você acerte o mesmo número de questões que o seu colega e tenha tirado uma nota pior que a dele. E isso diz respeito à natureza das questões que você acertou. Isso quer dizer o seguinte, que é mais relevante, em primeira medida, você tentar fazer um check em questões de nível fácil. Por quê? Porque elas garantem uma coerência na condução de sua prova. Quando você, a respeito de um mesmo tema, acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, o sistema de cálculo do INEP, do Enem, passa a conferir a ideia de que muito provavelmente, muito possivelmente, você chutou. E por isso você vai pontuar menos, né? Então, tentar arrematar primeiro as questões de nível fácil e médio, aquelas que você consegue rapidamente resolver, e fazer com mais cautela e cuidado posteriormente as questões de nível difícil, né? Um outro ponto importante é que todas as questões do Enem elas são conferidas dentro de uma estrutura, de uma tabela que eles chamam de competências e habilidades. Então, para cada bloco de competência, existe uma porção de habilidades. Eu te trouxe o exemplo de uma aqui nas ciências humanas. Compreender elementos culturais que constituem identidade. Então, a pauta da identidade cultural, ela sempre vai estar bem presente no Enem. O que os caras vão perguntar? Interpretação histórica sobre fontes, conceito de memória, manifestações culturais, a ideia de patrimônio cultural, nesse aspecto. Então, existem algumas competências, algumas habilidades. E aí, minha dica é que você procure no Google mesmo e liste quais são essas competências e habilidades, porque todas as questões do Enem engendrarão esse recorte. E aí ficará mais fácil você entender para que rumo irão as questões, né? E eles procuram sempre fazer uma atualização disso. A cada questão do Enem é cobrado uma habilidade e uma competência. Você já sabendo quais são elas, obviamente você vai conseguir direcionar muito bem o estilo
das perguntas, a condução das questões. Então, vamos para elas no que diz respeito a ciências humanas, a filosofia e, mais especificamente, filosofia antiga. Eu selecionei aqui 10 questões de filosofia antiga. Mais do que somente responder essas questões, ou mapear conceitualmente, analiticamente, a minha ideia com vocês é tentar entender o estilo das perguntas, o que os caras esperam que a gente vislumbre em termos de análise. Então, vamos aqui, a primeira que você está vendo é do Enem 2022, o último Enem, e é uma questão sobre o Sêneca. Qual que é a minha primeira dica? Antes de você ir direto no texto, você vai fazer duas coisas. Você vai ver quem é o autor do texto, e a segunda questão é tentar identificar o que está sendo pedido no comando, qual que é a base central do comando. Então, você já vê, o Sêneca é um filósofo do período helenístico, ali do final da antiguidade. O que o comando está dizendo? Está dizendo assim, olha, o excerto, esse trecho, refere a uma carta do Sêneca, chamada Cartas Morais, né, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover o quê? Qual que é o pensamento típico de filósofos estoicos ou até dos epicuristas, um lugar bem comum do pensamento do período helenístico, muito vinculado a uma herança aristotélica. É a busca pelo equilíbrio, é a busca pela moderação, pelo aquilo que o Aristóteles chama de temperança. Se você já sabe isso, já vai te ajudar demais, mas vamos supor que você não soubesse. O texto pode te levar para esse caminho. Diz o seguinte: entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do seu corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Estar alegre diante da morte é uma alegoria, não é você celebrar a morte, mas você estar preparado, equilibrado, emocionalmente estável. Isso é típico do pensamento helenístico, que os caras chamam de ataraxia, né? Vocês devem se lembrar disso. Com base nisso, você vai marcar a alternativa que melhor corresponde ao que está sendo pedido no comando e ao texto. É muito importante no Enem estar atento à ideia de que nem sempre o que lhe é pedido é a alternativa correta e falsa, entende? Os caras não te pedem marque VOF. É para você marcar a alternativa que melhor corresponde ao comando e ao texto. Então, é possível que as 5 alternativas estejam corretas e você vai marcar a que mais se aplica ao que está sendo pedido, né? Então, é importante que sejamos atentos. Letra A. Ele valoriza, o Sêneca, disputas dialógicas. A ideia da dialética, da valorização do diálogo, da retórica, é uma característica mais forte no pensamento platônico, socrático, nos sofistas. Então, não se aplica tanto, né? Letra B. Rejeição das convenções sociais. Em algum momento ele está dizendo que a gente não deve acolher práticas de convenção, de acordos sociais, totalmente fora de propósito no que a gente está dizendo aí. Letra C, inspiração de natureza religiosa. Em nenhum momento há qualquer chamada de pauta transcendente religiosa. A gente não está falando, por exemplo, de filósofos da religião, como um Santo Agostinho, como um Tomás de Aquino. Exaltar o sofrimento, muita gente marcaria isso por uma prisão a pura leitura textual, caso não conheça a filosofia do período helenístico. Então, em nenhum momento ele está dizendo que você deve curtir o sofrimento, mas você deve aprender a lidar com ele, que é a letra E, moderação das paixões. Isso é típico do período, né? A ideia do autocontrole. Inclusive, um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, do século XIX, se inspirou muito nesses caras. Letra E, alternativa a ser marcada. Beleza. Período helenístico. Questão 2, prova PPL do Enem, prova adaptada, Enem 2021. Vem um textinho do Aristóteles, do livro A Metafísica, em que ele diz o seguinte: a maior parte dos primeiros filósofos considerava como únicos princípios de todas as coisas que são a natureza da matéria. Ele está, obviamente, falando dos pré-socráticos, né? Aquilo de que todos os seres são constituídos, e de que primeiro são gerados e em que por fim dissolvem, que é o que a gente chama de arquê, é o elemento primordial de todas as coisas, né?
pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as estruturas que se engendram, mas continuando ela mesma. A reflexão do Aristóteles é se há ou não uma essência na natureza, se a natureza está em constante transformação, uma pauta que era muito comum entre dois filósofos pré-socráticos, um cara chamado Parmênides e um cara chamado Heráclito. Né? E aí vem o comando. O texto aristotélico, ao recorrer à cosmologia dos pré-socráticos, salienta uma preocupação entre esses filósofos. Qual é a preocupação? Se há ou não transformação no ser. Aquela frase de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Temos uma essência imutável ou essa essência está em constante transformação? Heráclito e Parmênides. Olha o que está na letra A. O que está salienta a preocupação de uma mutação ontológica entre os seres. Mutação é algo que move, que se transforma, né? Ontológica é a palavra, é o conceito filosófico para o estudo relativo à natureza do ser. Uma ontologia dos entes. O ser está em constante movimento ou não? É exatamente isso, não vejo nenhum problema na letra A, né? Vamos para a letra B. A alteração estética das condutas. Não há nenhuma reflexão sobre o conceito de belo, então tira. Letra C. Transformação progressiva da ascese. Isso é uma discussão mais de natureza religiosa, de controle do corpo, de controle dos desejos, não tem absolutamente nada a ver com essa pauta. Sistematização crítica do conhecimento. Certamente esses caras querem sistematizar o conhecimento, mas esse não é o foco, nem do texto, nem do comando. Isso é muito importante. Não é para você marcar a alternativa correta apenas. É para você marcar a alternativa que melhor corresponde ao comando, em diálogo com o conteúdo textual. Outra coisa também importante, não é para você meramente interpretar o texto. Você tem que fazer uso do conhecimento que você tem daqueles conceitos filosóficos. No caso aqui, da abordagem que o Aristóteles faz a respeito dos pré-socráticos, né? Então, a letra D, embora faça algum sentido, ela não tem uma conexão direta com o comando. Letra E, modificação imediata da espiritualidade. Não há qualquer tipo de discussão aqui de ordem religiosa. Então, só sobra a letra A. Beleza, vamos para mais uma. Questão 3 do Enem Digital 2020. Uma questão sobre os sofistas. Está dizendo o seguinte: os sofistas inventam a educação em ambiente artificial. O que ele chama de ambiente artificial? Que o Sócrates e Platão ensinavam filosofia em ambientes públicos, de forma voluntária e tudo mais, sobretudo Sócrates. Os sofistas não, eles cobravam pelas suas aulas, eles criavam um ambiente estrutural para ensinar as pessoas a falarem bem, a serem retóricos e tudo mais. Mas sigamos. O que se tornará uma das características da nossa civilização, a ideia de uma escola, né, de sala de aula. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, que é um sofista, né, de um Górgias ou de um Tifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Beleza. Aqui a gente tem um resuminho dos sofistas. E aí vem o comando. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória. Eles defendiam o quê? Qual era a base central do pensamento dos sofistas? Letra A, melhor dizendo. A ideia do bem demonstra na mente, com base a uma teoria da reminiscência, exatamente o contrário. Isso tem muito mais a ver com aquele que combatia os sofistas, que era o Platão. A ideia de uma reminiscência, que a gente já nasce com os conteúdos da verdade introjetados em nós. A ideia de uma essência do bem, isso é platônico. Os sofistas estão do lado oposto. Letra B. Relativismo. Os sofistas eram relativistas demais da conta. Um Protágoras da vida dizia: o homem é a medida de todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? De que nós somos um produto do meio, de que nós somos produto de convenção, de acordos, de que não existem verdades absolutas. Que o que a gente convenciona chamar de verdade é fruto do melhor argumento, da persuasão, né? E aí continua, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Então, a ideia de certo, errado, verdadeiro ou falso é muito mais fruto de convenção, de acordos. Não vejo problema nenhum na letra B, então, a princípio, ela é a correta. Letra C. A oratória
dos sofistas visavam refletir sobre a ética, aprimorada na educação com base em virtudes, eles até discutiam ética, mas a centralidade deles não é refletir sobre a ética, é refletir sobre o caráter mutável ou relativo das argumentações. Então, não marca. Letra D, ciência comprovada empiricamente por meio de conceitos universais, para eles não existem conceitos universais, eles são relativistas. Letra E, religião revelada por mandamentos de leis divinas. Eles não são filósofos da religião, eles são professores de retórica, da arte de persuasão. Então, a única alternativa que nos serve é a letra C. Desculpa, a letra B, relativismo. Né? Beleza. Vamos para a questão 4. Eu estou tentando ser rápido aqui para a gente não produzir um vídeo muito cansativo e, ao mesmo tempo, versar sobre os principais temas do mundo antigo. Enem 2020, textinho do Aristóteles. Dessa vez, a pergunta é sobre Aristóteles. Aquela outra questão era sobre os pré-socráticos, né? O livro chamado A Política. Nesse livro, Aristóteles diz o seguinte: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Todas as ações de todos os homens são praticadas com vista ao que lhe parece bem. Se toda a comunidade visa um bem, é evidente que o mais importante de todas as elas, e que inclui todas as outras, tem que todas esse objetivo visam o mais importante de todos os bens. Parece meio redundante essa fala do Aristóteles, mas aí ele está pensando o que há de mais essencial na natureza humana? Qual é o bem de todos os bens na natureza humana? E aí vem o comando. No fragmento, Aristóteles propõe uma reflexão que associa dois elementos que para ele são essenciais para uma vida em comunidade. Quais são as duas coisas mais importantes para a vida em comunidade? Letra A, ética e retórica. B, ética e política. Letra B, retórica e linguagem. C, metafísica e ontologia. D, democracia e sociedade. Letra E, geração e corrupção. Entre todas as alternativas, o que parece mais evidente é a reflexão sobre ética e política, que é o que leva a aprimoramento da natureza humana. Né? Muita gente na época marcou democracia e sociedade. Só que o Sócrates ele não era muito chegado à democracia. Platão era mais crítico, mas o Sócrates tinha lá suas críticas à democracia, porque ele dizia que ela tinha um risco grande de se tornar demagoga, né? Um pequeno grupo manipular um grande grupo como se o interesse coletivo estivesse sendo preservado. Então, ele tinha suas críticas à democracia, ética e política. E o que confirma ainda mais a letra A é o termo eudaimonia, pois conduzem à eudaimonia. Isso é um conceito-chave do Aristóteles. Eudaimonia, que é uma palavra grega que significa felicidade. É a causa final da natureza humana, a felicidade, que é a busca pelo bem comum. A ideia de que nós somos um biopoliticós, um animal político. Então, essa é a alternativa. Beleza. Agora vamos para mais um filósofo do período helenístico. Questão 5, Enem 2018, sobre Epicuro. O Epicuro diz uma frase bem direta, ele diz assim, ó, a quem não basta pouco, nada basta. E aí a pergunta é, o que o Epicuro está defendendo aí? Que tipo de virtude ele está valorizando? A esperança, a justiça, a temperança, a coragem, a prudência. Quem não se basta com pouco, não se basta com nada. Isso não tem nada a ver com esperança, isso tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com coragem. A gente, no máximo, ficaria entre temperança, que vem de tempero, equilíbrio, e prudência. Né? Só que qual é o problema da letra E? Ela está dizendo prudência é caracterizado pelo uso correto da razão. E a ideia do Epicuro é que a virtude não é só da razão, é dos afetos, dos instintos, dos desejos. Então, a temperança, o equilíbrio, que é marcado pelo domínio da vontade, das nossas pulsões. Isso é muito forte entre os filósofos do período helenístico, que é aquilo que eu chamei de ataraxia, ou apateia, que é essa busca de um autocontrole, de um equilíbrio. Né? Letra C, portanto, é a alternativa a ser marcada. Tranquilos? Vamos para mais uma. Questão 6 aqui, Enem 2017. Embora o texto seja do Hegel, filósofo prussiano do século XIX, a pergunta não é sobre ele. É mais uma vez sobre os pré-socráticos. Né? Então vamos lá. Diz assim, ó. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem.
mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparecem de maneira tal que contém aquilo para o que foi formado não é absolutamente aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de uma concentração, formam aquilo que aparecem como figura. O que esse texto está querendo dizer? A ideia de que, tanto para o Demócrito quanto para Anaxágoras, todos os elementos empíricos da natureza vieram de uma origem comum, de um princípio originário, né? De uma arque, de um elemento primordial de todas as coisas. E aí a pergunta é, esse princípio constitutivo de todas as coisas, está no comando, segundo Demócrito, está representado no quê? Nos números, no devir, na água, na imobilidade, no átomo. Aí é bem conceitual mesmo, né? Você tem que pensar número, quais são os filósofos, né, que direcionaram um olhar pré-socrático conectado com a matemática? Autores como Pitágoras, por exemplo, autores como Tales de Mileto, mas sobretudo Pitágoras, né, que entende que os números são os elementos primordiais de todas as coisas. Depois o devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Quem defende isso é o Heráclito, a ideia de que a natureza está em constante transformação. A letra C, a água como elemento primordial de todas as coisas, isso é Tales de Mileto. Letra D, imobilidade, uma existência atemporal do ser, isso é Parmênides. A ideia da imutabilidade do ser. Sobra só a letra E, né? O átomo, que explica o surgimento dos entes. A visão atomista é uma visão muito forte entre Demócrito, um cara chamado Leucipo, e o próprio Anaxágoras falava algo muito parecido com isso. São os pais da química, né? Da teoria atomista. Então, a letra E é o gabarito. Beleza? Vamos para mais uma. Questão 7. É sobre o que essa questão 7? Sobre Sócrates. Diz assim, ó, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa, embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir uma atenção, uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, que era um grego que dialogava muito com Sócrates e era encantado com Sócrates, se emocionava muito nos debates, né? Sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Tem um livro famoso do Platão chamado O Banquete, em que o Alcebiades, inclusive, ele dá um showzinho lá porque ele se incomoda muito, se emociona muito com a fala de Sócrates, então ele acaba, inclusive, se transformando em um personagem destacado no livro. Mas essa é outra conversa, que é sobre o amor em Platão. Sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, ele, Sócrates, tenta imprimir sua orientação. Então, a ideia de que o Sócrates é um cara impactante, um cara que mexe ali com a reflexão dos jovens, né? E aí o comando diz: esse modo de vida de Sócrates, esse método do Sócrates, se baseia no quê? Numa visão mítica, na dialética, na relativização do saber, na retórica, nos fundamentos da natureza. Vamos tentar excluir os mais claramente falsos, né? Ele não está produzindo uma tradição mítica. Inclusive, ele foi condenado à morte em tese, uma das razões por levar os jovens a se afastarem da sua religiosidade. Então, descarta. Método dialético, letra B. Um dos métodos do Sócrates era dialética? Sim, era dialética. Então, deixa bem em stand-by aí. Letra C. Relativização do saber. O saber é relativo para o Sócrates? Não, ele é um essencialista. O papel da filosofia é chegar na essência da verdade. Então, descarta a letra C. Letra D, que na época muita gente marcou. Valorização de uma argumentação retórica. Sócrates é retórico? Embora muita gente diga que sim, ache que sim, ele não é. Ele ficava muito incomodado com isso. Dialética é diferente de retórica. A retórica basta falar bem, ser convincente, que era o que os sofistas eram. A dialética pressupõe um outro, uma troca. Sócrates defendia um método dialético. Sócrates combatia a pura retórica, como faziam os sofistas. Então, descarta a letra D também. E a letra E, fundamentos da natureza. Essa é a discussão dos pré-socráticos, né, que eram cosmológicos. O Sócrates fez uma filosofia antropológica. Então, a única alternativa plausível aí, de fato, é a letra B. Ele sustentava o método dialético. Beleza. Faltam só mais 3 pessoas. Questão 8, prova PPL 2017, sobre uma discussão do período helenístico. Diz assim:
Jamais a respeito de uma coisa diga, eu a perdi. Diga, eu a restituí. O filho morreu, não diga isso. Diga, foi restituído. A mulher morreu. Não, foi restituída. Beleza. Vamos já para o comando. É um texto do Epiteto, que é uma visão estoica. Essa visão estoica, ela está caracterizando qual ideia? Quando você passar por algum apuro, alguma coisa muito trágica na sua vida, tente aceitar com resignação, né? Então não diga, eu perdi tal coisa foi restituída. É como o mundo cristão, por exemplo, defende hoje em dia. Por exemplo, a gente perde algum ente querido e aí ela diz, essa pessoa está muito melhor agora, ela está com Deus, não sofra. É o mesmo princípio estoico da resignação, né? De não sofrer com aquilo que está fora do seu alcance, de tentar superar essas dificuldades e tudo mais. Você vai marcar a alternativa que melhor caracteriza essa visão estoica. Letra A. Explicar o mundo através de números tem nada a ver, né? Identificar a felicidade com o prazer, na verdade, o texto está falando de momentos infelizes, como é que a gente lida com eles, né? Letra C. Aceitar o sofrimento com serenidade, isso é a resignação. Entender que em momentos da vida você vai passar por sofrimento e saber lidar com eles. Novamente, isso influenciou demais o pensamento do Arthur Schopenhauer. Beleza? Letra D. Então, a letra C aparentemente é o gabarito, mas vamos para as outras. Letra D. Questionar o saber científico. Quem está falando disso no texto de ciência? Questionar a ciência, né? É uma discussão de ordem mais existencial. Letra E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Isso tem a ver com o ceticismo de um filósofo chamado Pirro. Então, tem nada a ver, sobra só a letra C como gabarito. Beleza. Questão 9, rapidinha. Sobre os pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Vem dois textos clássicos deles. Naquela frase do Heráclito, não se pode banhar duas vezes o mesmo rio. A ideia de que o rio está em constante movimento, e você também. Texto 2 do Parmênides. Existem muitos sinais de que o ser é ingênito, indestrutível, ele é compacto, inabalável, sem fim. Então, são duas visões diferentes. A do Heráclito, que compreende o ser em constante transformação, e a de Parmênides, que compreende uma essência imutável dos seres, né? Aí vem o comando. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição entre eles, Parmênides e Heráclito. Essa oposição se dá em que campo? Letra A, do pensamento sistemático. O que é o pensamento sistemático? É aquele desenvolvido entre os séculos 5 e 4 a.C., com a Academia de Atenas de Platão e com o Liceu do Aristóteles, onde há um projeto de sistematização, de organização do conhecimento filosófico. O pensamento pré-socrático é anterior a isso. Então, descarta. Preocupações do período mitológico? Não. Eles representam a primeira fase da história da filosofia que quer não combater, mas contrapor o discurso religioso. Letra C, discussões de base ontológica. O que é a ontologia? Um conceito-chave dos pré-socráticos. O estudo relativo à natureza do ser. É exatamente isso que eles estão discutindo. A letra C está certinho. Letra D, habilidades retóricas sofísticas. Nenhum dos dois são sofistas, então não faz sentido. As verdades do mundo sensível, isso é uma discussão que até cabe a eles, mas ela é um lugar comum lá no pensamento socrático, platônico, e a discussão deles não é sobre o mundo sensível, é sobre a natureza do ser. Ontologia, letra C, tá bom? Ótimo, vamos para a última questão 10, última do dia, né? Semana que vem eu venho com mais um vídeo. Segunda aplicação do Enem 2016, vem um trechinho da obra O Banquete do Platão, que é um livro voltado ao conceito de amor. Ele narra a história dos andrógenos, que são aqueles seres que nasceram dois em um, e os deuses puniram-os fatiando ao meio, criando os seres humanos, né? Os homens, as mulheres e tudo mais. O texto diz o seguinte: os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem puni-los de forma mais cruel, dividindo-nos em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e com uma linha dividíssemos ao meio. Dessa forma, até hoje, as metades separadas buscam se unir, reunir-se. Que é essa ideia até hoje que a gente fala de cara metade, de alma gêmea, isso faz referência ao mito de Andrógeno, né?
Cada um, com saudade da sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, entrelaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser, desejando voltar a ser andrógeno, né? A partir desse trecho do Platão, ele constrói uma alegoria para explicitar o quê? O bem supremo com o fim do ser humano, o bem comum, o bem supremo, isso tem muito mais a ver com uma visão aristotélica, né? O prazer perene como fundamento da felicidade, isso tem muito a ver com os hedonistas. Letra C, muita gente na época marcou isso. O ideal inteligível como transcendência desejada, o Platão fala em mundo inteligível? Fala, mas não nessa discussão sobre o conceito de amor. Sobre o conceito de amor, ele traz uma discussão nova, de outra ordem, né? Então, não é que a C está errada, mas ela é menos adequada ao que está sendo pedido. Letra D, o amor como falta constituinte do ser. O que é o amor para o Platão? É a falta. Eu busco no outro aquilo que parece ser meu, mas que não me pertence mais, que parece ter sido arrancado de mim. O amor é falta para o Platão. E ele remete isso, inclusive, à narrativa em torno da mitologia, em torno do deus Eros, do Erasta, do Herômeno, isso já é uma outra discussão. Mas o amor é falta. O Aristóteles, por exemplo, discorda dessa visão platônica, né? Daí ele, amor é filia, é muito associado à presença. Então, a letra D é o gabarito. Letra E, o autoconhecimento do caminho da verdade. Sócrates e Platão até defendem isso, conhece-te a ti mesmo. Mas essa não é a pauta do comando e do texto, que não é sobre a teoria do conhecimento socrática e platônica, é sobre o conceito de amor para eles. E o amor é falta. E o texto remete a isso. Me foi arrancado uma metade do meu ser e eu vivo em busca dessa outra metade, porque ele me faz falta, uma falta que me constitui. Letra D, então, é o gabarito. Beleza? Respondemos aqui muito rapidamente 10 questões sobre os principais temas do mundo antigo: sofistas, Sócrates, pré-socrático, Platão, Aristóteles, período helenístico. Esses são os principais temas, né? Nos próximos vídeos eu virei com questões sobre filosofia medieval, moderna e contemporânea, tá bom? Espero que não tenha ficado muito cansativo, que tenha ajudado de alguma maneira. Então, boa semana para vocês, grande abraço, tchau, tchau.